Vamos falar agora sobre saúde. À medida que a população mundial cresce, a porcentagem de fumantes cai. Em 2 décadas, diminuiu o número de tabagistas. No ano 2000, 1 em cada 3 pessoas fumava. Hoje a proporção é de 1 em cada 5. A Organização Mundial da Saúde projeta que o ano que vem terá menos de 10 milhões de fumantes em relação a 2 anos atrás. João tem 29 anos. Começou a fumar há 10 e chegou a consumir 40 cigarros por dia. Ele decidiu parar há 5 meses com o auxílio médico. Eu sabia dos males que o cigarro trazia, mas eu nunca tinha tido, acho que, a coragem, a decisão final de assim, não, vou parar de fumar. E com acompanhamento de pneumologista, da médica, de medicamentos, isso acabou ajudando de alguma maneira. Há 18 anos, a Organização Mundial da Saúde publica o Relatório Global de Tendências na Prevalência do Tabaco. E pela primeira vez o número de fumantes diminuiu. De acordo com a OMS, de 2000 a 2018, o número de homens que fumam chegou a 1 bilhão e 93 milhões. A previsão é de queda em 2020 para 1 bilhão e 91 milhões e 1 bilhão e 87 milhões em 2025. Em relação às mulheres, a OMS acredita que aproximadamente 100 milhões terão deixado o tabaco entre 2000 e 2018. O número deve chegar a 212 milhões em 2025. Todos os anos, 8 milhões de pessoas morrem no mundo em consequência de doenças relacionadas ao uso do cigarro. No Brasil, a estimativa é de que 200 mil mortes estejam ligadas ao tabaco, mas as políticas de combate ao tabagismo estão dando resultados. O Brasil, desde os anos 80, do final dos anos 80, anos 90 e anos 2000, tem feito ações muito incisivas para o controle do tabagismo, como aumentando o preço do tabaco, proibindo a propaganda do cigarro, do tabaco nos meios de comunicação, limitando o uso do tabaco em áreas públicas e a oferta de quem quiser parar de fumar na área pública, no SUS, consegue ter acesso ao tratamento do tabagismo. João diz que hoje, sem o cigarro, se sente mais livre. Mais livre financeiramente, que não tem esse gasto. Uma saúde mais saudável, E outra coisa é que você não precisa parar o que você está fazendo para poder para consumir um vício que faz mal, Então, assim, se antes eu sentia, num primeiro momento, sentia falta, hoje em dia eu sinto alívio. E ainda falando de saúde, assim como as crianças, os adultos também precisam estar com a carteira de vacinação em dia. O alerta é da Sociedade Brasileira de Imunização. Roberta já cuidou para que todas as vacinas da filha fiquem em dia. Mas, além de imunizar o bebê, ela faz questão de estar com a própria carteira de vacinação atualizada. Quando você resolve não tomar uma vacina, não é uma questão só sua, não é só você que está deixando de ficar protegida, é toda a população. Se não acontece o que a gente está vendo aí de doenças que já estavam erradicadas e voltam a ter surtos. Depois que o Glaucio foi assaltado, o médico dele recomendou a imunização com a vacina contra o tétano e a difteria. Eu fui ferido de faca, então o médico pediu para tomar essa dose, porque ele perguntou se eu tinha tomado na infância e eu não sabia dizer, eu não lembrava. Os adultos também precisam se imunizar contra muitas outras doenças, como, por exemplo, a hepatite B, a febre amarela e o sarampo. Só a vacina pneumocócica, por exemplo, protege contra 23 tipos de bactérias que podem causar a pneumonia e a meningite. A questão é ainda mais urgente quando há pessoas que podem transmitir os agentes causadores de doenças, mesmo sem nunca ter tido pneumonia ou coqueluche. O adulto tem a bactéria da coqueluche, raramente apresenta um quadro de coqueluche e transmite para o bebê. E quem morre de coqueluche é o bebê. O calendário completo de vacinas gratuitas pelo SUS pode ser consultado no site do Ministério da Saúde. O reaparecimento de doenças como o sarampo é o motivo de várias ações da Sociedade Brasileira de Imunizações para conscientizar médicos e pacientes da importância de manter a carteira em dia. O adulto precisa se manter em dia com as vacinas por 2 motivos. Por ele, porque as doenças infecciosas
não são privilégio das crianças, são doenças que atingem o adulto, que podem levar à hospitalização, que podem levar à morte. E o segundo motivo, evitar a transmissão de doenças e ajudar na cobertura vacinal. E ao contrário do que se pensa, nem todo mundo sente os efeitos colaterais das vacinas. Os efeitos adversos da vacina são muito menores do que os efeitos das doenças causadas pelos agentes que elas previnem. Então é mais importante tomar a vacina. Empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, um substantivo tão importante nos dias atuais e cada vez mais raro. Ainda assim, há quem cultive as boas relações, principalmente com quem mora mais próximo. Para muita gente que vive no interior, a vizinhança é a extensão da família. Mas, com o crescimento das cidades, essa relação foi se perdendo. Este psicólogo explica que estabelecer laços com quem mora perto faz falta. Daí a sensação de solidão que recai sobre muita gente nos dias atuais. O ser humano está sempre em busca de algo. E na relação também tem esse contato. Então, a gente sempre busca um relacionamento, um amor, né? Contato com o próximo, as amizades, o ciclo de amizades, dessa forma. Muitas vezes o afastamento está vinculado ao uso excessivo das redes sociais, principalmente dos aplicativos de mensagem. Eles vieram para facilitar o contato, mas frequentemente resultaram na perda de relações presenciais. Antigamente você tinha convívio com as pessoas familiares, vizinhos, próximos. Com as redes sociais, amplia esse círculo social das pessoas. Você pode encontrar pessoas que estão estudando o mesmo tema que você, que gostam do mesmo filme. Então, amplia a capacidade de troca das pessoas, mas enfraquece por um lado também. E se a falta de proximidade com os vizinhos é um problema, fica ainda mais complicado quando essa relação é conflituosa. A Rita já passou por episódios difíceis em prédios onde morou. Infelizmente, esses problemas todos eles acabaram acontecendo em função da falta de respeito do espaço comum, né, do ambiente que é comum, tá? Festas além do horário permitido, alteração de espaço físico do prédio sem comum acordo com os demais vizinhos, né? Eu posso fazer quando o outro vai fazer, aí o outro já não tem o mesmo direito que eu me julgo ter. Quem mora em prédio precisa fazer um esforço ainda maior para manter a boa convivência. Entre as regras gerais de conduta estão o respeito aos limites de barulho, seguir as regras acordadas com relação aos animais. Crianças devem ser alertadas sobre o cuidado com o uso das áreas comuns. O lixo deve ser depositado apenas nos locais indicados. E na hora de fazer obras, é preciso seguir os limites estabelecidos pelo condomínio. Patrícia experimenta uma boa convivência com os vizinhos. Desde que ela se tornou mãe, passou a interagir mais com eles. Tem um grupo no WhatsApp, que são a Madres. Então a gente sempre troca figurinha, conversa, é um conselho, é uma ajuda. Então para mim foi muito bacana. Somente que eu não tenho família aqui, então para mim elas me ajudaram bastante. Natural de Barbacena, ela estava acostumada a ter boas relações de vizinhança. Resgatar essa vivência só fez bem. Aí quando a gente vira mãe, tudo muda, né? Então a gente acabou se unindo, as meninas me ajudaram demais. Até nessa parte de ser mãe, elas me ajudaram muito. Esses dias a minha vizinha fez um pão de queijo e levou para mim. Falei, Paty, eu lembrei de você e trouxe. Então é bem legal aqui. Eu acho que falta empatia. Eu acho que hoje o ser humano ele está carente de experimentar o sentimento de empatia, não de simpatia. Empático é me colocar no seu lugar. Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Perceber o sentimento do outro nessas relações. Eu acho que é isso que falta. A seguir, Mega Sena da Virada deverá pagar o maior prêmio da história. Retrospectiva, veja o que teve destaque no mundo em 2019 e saiba quais são os seus direitos ao trocar um produto em uma loja. Voltamos já!